Olá pessoal, bem, nessa segunda videoaula vamos continuar a ideia construída na aula anterior. Então na videoaula anterior, na videoaula 1, né, vimos que a curva normal organiza a variabilidade biológica em torno de uma média. Agora nós vamos responder a uma pergunta mais prática. Então, como saber se um valor individual está próximo ou distante do esperado? Então, para a gente conseguir responder essa pergunta, nós vamos estudar o score Z e a curva normal padronizada. Bem, ao final desta aula, vocês devem compreender o score Z como uma medida de posição relativa. E isso significa que não vamos apenas olhar o valor bruto, né? Não vamos olhar apenas para o valor bruto, como por exemplo, 115 miligramas por decilitro, um valor para uma característica que é a glicemia, ou até mesmo 172 centímetros para um valor associado a uma característica altura. Então, não vamos olhar apenas para esse valor bruto, nós vamos agora aprender a localizar esse valor dentro de uma distribuição. Tá? Bem, na aula anterior, vimos que muitas variáveis biológicas apresentam valores concentrados em torno da média. Mas, na prática, o pesquisador ou profissional de saúde frequentemente quer saber mais do que isso, né? Então, ele quer saber se um valor individual está próximo, moderadamente distante ou muito distante do esperado. É isso que ele quer saber. E é nessa situação que entra o score Z. Então, da curva da curva normal ao score Z, nós conseguimos discutir alguns conceitos. Então vamos iniciar. Eu vou pedir para vocês imaginarem uma pessoa com glicemia em jejum de 115 miligramas por decilitro. Esse número sozinho já traz uma informação, né? Mas ele ganha muito mais sentido quando perguntamos o seguinte: 115 miligramas por decilitro está próximo ou distante da média da população de referência? Se a média for de 95 miligramas por decilitro e o desvio padrão for de 10 miligramas por decilitro, esse valor está 20 unidades acima da média. Como cada desvio padrão tem 10 unidades, né, nessa consideração que eu estou fazendo, ele está 2 desvios padrão acima da média. Então, essa é exatamente a lógica do score Z. O que é um score Z? O score Z é uma medida padronizada. Tá? Então, ela vai transformar um valor observado em uma posição relativa dentro da distribuição. Em vez de dizer apenas o valor foi 115 miligramas por decilitro, passamos a dizer esse valor está 2 desvios padrão acima da média.
Essa mudança é muito importante. O valor bruto informa quanto foi medido e o score Z informa onde esse valor está dentro da distribuição. Curva normal padronizada. Agora observem a curva normal padronizada. Ela é uma curva normal especial, podemos dizer, né? Porque a média dela sempre será igual a zero e o desvio padrão sempre igual a 1. Então, na escala Z, o zero ele representa a média. Valores positivos indicam posições acima da média. Valores negativos indicam posições abaixo da média. Então, assim, Z igual a 1, por exemplo, significa um desvio padrão acima da média. E Z igual a menos 1 significa um desvio padrão abaixo da média. Qual é a fórmula que descreve ou que nós encontramos ou calculamos o score Z? Então, a fórmula ela é dada por Z é igual a x menos mi sobre sigma, né? Antes de eu falar todos os termos dessa forma, vamos pensar primeiro no que é que nós estamos fazendo aqui em relação à fórmula, né? Então, olha só. Primeiro, nós fazemos um x menos mi, certo? Ou seja, cada valor observado da característica que você está investigando, né, menos a média populacional. Então, eu separei até essa fórmula aqui em duas partes para a gente discutir e entender essa expressão do score Z. O que é que ele faz? Essa transformação do valor observado x, né, em um score Z. Então, olha só, a primeira parte, nada mais, nada menos, o que é que ele está fazendo, né, aqui no numerador? Comparando a observação, né, o valor observado, com a média, certo? Então, quando ele tira essa diferença de x menos mi, né, x menos a média, ele mostra quanto o valor observado está acima ou abaixo da média, certo? Aí depois o que é feito nessa expressão? Depois nós pegamos essa diferença, né, e dividimos por sigma, ou dividimos pelo desvio padrão, certo? Então o que está sendo feito quando essa divisão é realizada, né? Isso está transformando a distância em números, ou melhor, em número de desvios padrão, né? Então eu estou pegando essa distância e agora transformo essa distância em número de desvios padrão. Bem, o cálculo do score Z quando você está trabalhando com um conjunto de dados populacional é dado por essa expressão aqui. No entanto, quando nós estamos trabalhando com dados amostrais,
Os parâmetros populacionais, que é a média populacional representada por μ, e o desvio padrão, né, populacional representado por sigma, eles adotam outras representações, né? Os seus melhores estimadores amostrais para nos retornar o valor de uma média e retornar o valor de um desvio padrão. E quais são esses estimadores? É a média amostral, né, que nós chamamos comumente de x barra, e S para representarmos o desvio padrão amostral. Então perceba que a fórmula ela não sofre diferenças, né? Na verdade, a diferença está associada caso você tenha um conjunto de dados amostral agora, né? Você tem uma amostra, o que era para ser representado a média populacional, agora você vai utilizar uma medida para representar a média, no entanto, calculada a partir de uma amostra. Então, o que era x menos μ, agora é x menos x barra, né, que é a média amostral. Dividido por sigma, agora isso tudo está dividido por S, que é o desvio padrão amostral. Tá? Bem, essa fórmula ela não é apenas cálculo, né? Na verdade, o que é que ela está expressando aqui, depois que nós dividimos em duas partes essa forma, com o intuito de entender o que é que ela faz, né? Então, ela na verdade ela expressa uma pergunta que é a seguinte, ó: qual é a distância entre o valor observado e a média, né, medida em unidades de desvio padrão? Então é isso que ela pergunta, né? Na verdade é isso que ela expressa, né? Melhor dizendo. Então, aqui neste ponto há um cuidado importantíssimo. Quando queremos comparar um indivíduo com uma população de referência, devemos usar a média e o desvio padrão dessa população de referência. Se usarmos a média e o desvio padrão da própria amostra, o score Z descreve apenas a posição relativa dentro daquela amostra. E isso faz diferença principalmente vamos pensar em dados, né, ou problemas de saúde e nutrição. Quando existem referências específicas por idade, sexo, condição clínica ou população, certo? O nosso exemplo aqui guiado na seção 5, nós vamos aplicar a ideia a este exemplo aqui. Então, por exemplo, suponha que em uma população de referência, a média da glicemia em jejum seja 95 miligramas por decilitro e o desvio padrão 10 miligramas por decilitro. Uma pessoa apresenta glicemia de 115 miligramas por decilitro. Aplicando agora a fórmula, nós temos o que? X menos a média amostral, certo? Então vai ser 115 menos 95, que é 20, dividido, então essa diferença dividido pelo desvio padrão amostral, tá? Considerando aqui que essas informações
vieram de um conjunto de dados amostral. Então fica como resultado, né, do numerador 20 dividido por 10. Então o Z-score é igual a 2. O que é que nós podemos dizer? Então esse valor 2, né, indica que esse valor está 2 desvios padrão acima da média populacional de referência, certo? Isso é mais informativo do que dizer apenas que a glicemia é 115 miligramas por decilitro, porque agora sabemos a posição desse valor dentro da distribuição. Como interpretar o score Z? Então, a interpretação do score Z depende de duas coisas apenas: o sinal e o tamanho. O sinal ele vai informar a direção, né? Então, se Z é positivo, o valor está acima da média. Se Z é negativo, o valor está abaixo da média. Se Z é zero, o valor está exatamente na média. E o tamanho ele vai informar exatamente a distância, né? Então, valores de Z próximos de zero indicam proximidade da média, né? Valores com módulo maior que 2 indicam valores bastante afastados da média. Valores com módulo maior que 3 tendem a ser raros, e quando isso acontece, a distribuição de fato ela é aproximadamente normal, né? Alguns cuidados sobre a normalidade. Então, cuidado importante aqui. Esse cuidado ele é fundamental, porque olha só, o score Z ele padroniza a escala, mas não transforma automaticamente uma variável assimétrica em normal. Ele não faz essa função, né? Ele apenas padroniza a escala. Então, se a distribuição dos dados for muito assimétrica, o score Z ainda pode indicar posição relativa, mas a interpretação por probabilidades da curva normal exige que a variável tenha distribuição normal ou aproximadamente normal, né? Então, exige que aquela característica já tenha sido investigado e constatado que segue uma distribuição normal. Então, vou repetir, né? Eu acredito que eu falei isso na aula passada, mas vale a pena a gente repetir. O software, ele calcula, mas o pesquisador que interpreta. Esse localizador interativo de Score Z, ele vai nos ajudar a entender melhor, né, tudo isso que nós discutimos em relação ao Score Z. Então, nós temos para o Score Z 3 elementos: o valor observado, aqui está setado em 95, a média de referência, também 95, e o desvio padrão de referência. Esse painel ele vai calcular o score Z, mostra a posição do valor dentro dessa curva padronizada, né? E nós vamos ver aqui o que é que acontece com esses diferentes
brincando um pouco com diferentes valores para esses três elementos, né? Vamos dizer assim. Bem, primeiro eu vou começar alterando aqui o valor observado, tá? Então, quando o valor observado aumenta, mantendo a média e o desvio padrão fixos, o score Z aumenta e se desloca para a direita. E olha só a área, né, representando a distância, essa área em azul, do score associado, né, a esse valor X observado. Então, aqui no nosso exemplo, nós consideramos 115 miligramas por decilitros, né? O score Z foi 2, mas se nós aumentarmos esse valor observado, a gente consegue perceber que a distância entre a média e o score Z também vai aumentando, certo? Quando o valor observado diminui, então o score Z diminui e se desloca para a esquerda, certo? E quanto mais distante ele tiver, maior será essa distância. Então isso mostra que o score Z localiza o valor em relação à média, certo? Agora deixa eu voltar aqui esse valor observado para 115 para nós alterarmos agora a média de referência. Então, percebam que o mesmo valor observado pode parecer mais alto ou mais baixo, dependendo da média usada como referência, né? Então, isso reforça uma ideia importante, que é que o score Z sempre depende de uma referência, ok? Então, olha só, vamos alterar a média aqui para a gente ter essa ideia. Ó, se eu aumento a média, né, o que acontece? O valor observado, ele parece ser mais baixo, né? E se eu diminuo a média, o valor observado parece ser mais alto, certo? Bem, vamos voltar aqui para 95 e agora vamos fazer o seguinte: vamos alterar o desvio padrão, né? Então, na prática, o score Z, que é que então, quando o desvio padrão ele é menor, a mesma diferença em relação à média representa mais desvios. Olha só. Portanto, o valor parece mais distante. Quando o desvio padrão ele é maior, a mesma diferença representa menos desvios padrão. Portanto, o valor parece menos distante, certo? E esse ponto ele é interessantíssimo, porque a distância bruta e a distância padronizada, nós conseguimos ver que não são a mesma coisa, né?
só por essa simulaçãozinha aqui de diferentes valores para o desvio padrão, com o valor observado e a média de referência fixo. Da mesma forma, nós tivemos um comportamento específico quando nós alteramos, a média de referência. Então, o mesmo valor pode aparecer mais alto ou mais baixo, dependendo da média usada como referência. Olha só, que legal. 95. Bem, é isto. Para que serve o Score Z na prática, né? Deixa eu baixar mais aqui, não está baixando mais. Para que serve o Score Z na prática? Na prática, o Score Z ele ajuda a comparar variáveis medidas em escalas diferentes, certo? Identificar valores muito afastados da média, interpretar a posição relativa de uma pessoa em relação a uma população de referência e preparar a leitura de áreas de probabilidades na curva normal. Em saúde e nutrição, isso pode aparecer em variáveis como glicemia, né, que a gente vem sempre citando, índice de massa corporal, pressão arterial, né, em outras medidas clínicas ou antropométricas, né? Bem, como a interpretação responsável, então vale frisar que o score Z alto ou baixo não deve ser interpretado isoladamente como diagnóstico. A interpretação estatística precisa conversar com o contexto biológico, clínico e nutricional. Então, essa mensagem ela é de suma importância, né? A mensagem de que a estatística ela organiza a informação, mas a decisão precisa considerar o fenômeno estudado, né? Então, a decisão ela precisa considerar o fenômeno, certo? Bem, antes de seguir para a próxima videoaula, vamos pensar aqui juntos em 4 perguntas. Primeira, o que significa dizer que um indivíduo tem Z igual a 2, ou seja, score Z igual a 2? Significa que o valor está 2 desvios padrão acima da média, certo? E o que significa dizer que o indivíduo tem Z igual a 0? Então, isso implica dizer que o valor está exatamente na média, né? E por que o score Z permite comparar variáveis medidas em escalas diferentes? Pelo fato que o score Z ele coloca todas essas variáveis em uma escala comum, né? A escala de desvios padrão, que foi a interpretação que nós tivemos ao estudar, né, a fórmula do score Z. E a quarta e última pergunta: qual é o cuidado necessário ao interpretar o score Z em dados que não seguem distribuição aproximadamente normal? Então, o cuidado o cuidado é não interpretar automaticamente
as probabilidades da curva normal, né? Então, quando você tenta interpretar o score Z em dados que não seguem distribuição aproximadamente normal, né? A interpretação automática das relação às probabilidades da curva normal você perde, né? Você perde essa informação. Bem, então para fechar essa videoaula, vamos guardar a ideia principal. Estava procurando onde é que estaria a caixa aqui na nossa aula, mas a ideia principal é a seguinte, ó. O score Z, o que é que ele faz? Ele transforma uma medida individual, pode ser o índice glicêmico, né, ou qualquer outra característica, em uma posição relativa na distribuição. Então, ele nos permite dizer se um valor está acima ou abaixo da média e quantos desvios padrão o separam dessa média, né? Aí agora na próxima aula nós vamos usar essa escala padronizada para avançar na leitura de áreas e probabilidades da curva normal, tá bom? Então, até a próxima aula.